Alimentação e hábitos alimentares no Ayurveda não servem só para nutrir o corpo, não. Eles são uma maneira de você causar ou evitar doenças. E é por isso que a alimentação é tão central quando a gente pensa nesse sistema médico que é o Ayurveda. E hoje eu vou te contar 12 hábitos alimentares que são muito importantes, segundo o Charaka Samhita, que é uma das grandes referências para a gente estudar o Ayurveda, para você manter sua boa saúde, manter a boa alimentação, visando no reequilíbrio do seu corpo e no máximo bem-estar que você pode ter. Quer aprender um pouquinho sobre isso? Então já sabe, tá no YouTube? Se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você está no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações, bora para a vinheta e vem saber que hábitos são esses que são bem legais para a sua saúde e qualquer pessoa pode incorporar agora mesmo. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Quando a gente fala de boa alimentação para o Ayurveda, e esse é um tema que eu trago muito aqui, a gente sempre tem que pensar partindo do nosso corpo. Agora, o que significa exatamente isso, partir do nosso corpo para pensar alimentação saudável? Quer dizer que para o Ayurveda não basta eu comer fruta, legumes e verduras? É isso mesmo, não basta. Por que não basta? Porque a gente tem uma constituição ou a gente tem desequilíbrios que a gente precisa levar em conta quando a gente pensa em alimentação. O Sushruta, que é um dos clássicos, né, tem uma das obras clássicas do Ayurveda que a gente chama Samhitas, ele sempre coloca que a gente tem que pensar que o nosso corpo, assim como cada um dos alimentos, cada um dos medicamentos naturais, etc., são compostos pelos 5 elementos. Que elementos são esses? São éter, ar, fogo, água e terra. E esses elementos, eles estão em tudo que é matéria. Então, por isso é que estão também no nosso corpo e também estão nos alimentos, tá? Agora, o que isso tem a ver com aquela história dos doshas que a gente sempre vê por aí no Ayurveda? É que os doshas têm a predominância de 2 desses elementos. Então, todos nós, todas as matérias, é ótimo, toda a matéria, todos os alimentos, portanto, os medicamentos naturais, tudo isso são compostos desses 5 elementos, mas com predominância de 1 ou 2 ou 3 desses elementos, por exemplo. Ou seja, a predominância dos elementos muda para cada alimento, para cada corpo. Vamos focar aqui nessa questão hoje de corpo e alimento. Então, quando a gente pensa nesses elementos, a gente está pensando sim em Vata, Pitta e Kapha, que são os doshas. Por quê? Porque Vata, Pitta e Kapha tem a predominância, portanto, de 2 desses elementos, cada um desses doshas. Não estou entendendo bem. Vou dar um exemplo concreto. Se a gente tem um alimento que é seco e leve, ele tem então predominância de éter e de ar. Éter e ar também são os elementos que predominam para Vata dosha. Então, se você tem uma constituição mais ressecada e mais leve, você também tem predominância desse dosha no seu corpo. Então, se você comer muito alimento leve, muito alimento seco, o seu dosha vai agravar, ou seja, seu corpo entra em desequilíbrio. Então, é por isso que o Sushruta aponta a importância da gente olhar para os doshas. Quando a gente olha para os doshas, a gente está olhando ao mesmo tempo para esses elementos que formam o nosso corpo e que formam os alimentos. E quando a gente olha para isso, a gente consegue ter uma alimentação mais personalizada. E a gente consegue, portanto, manter o nosso equilíbrio ou colocar o nosso corpo em equilíbrio. É justamente por causa disso, então, que a gente diz no Ayurveda que o alimento ele pode provocar doença em você, se você come não apenas alimentos ruins, né? Então, você está se referindo só aos alimentos junk food? Não, isso não é nem alimento para Ayurveda, né? Junk food, outros industrializados, ultraprocessados, a gente nem considera. A gente está falando de alimento saudável. Tem alimento saudável que vai ser muito bom para mim neste momento, outros não. Então, depende de como está o meu corpo. Depende, portanto, desses elementos, desses doshas que estão mais agravados ou não no meu corpo. E um corpo em equilíbrio, para não entrar em desequilíbrio,
também olhe um pouco para os doshas, não para restringir a alimentação, mas para aprender o que eu consumo mais para manter o meu corpo equilibrado, o que eu consumo menos. Essa é a lógica. E essa lógica, ela é tão potente e ela é tão eficaz para a nossa saúde, que quando a gente começa a entender essa lógica e se alimentar a partir dessa ideia, a partir dessa reflexão, a gente começa a equilibrar naturalmente o nosso corpo. Portanto, o alimento entra aí como se fosse um medicamento, no sentido que reequilibra, no sentido que transforma a nossa saúde e sim o nosso bem-estar. Claro que quando a gente pensa no bem-estar, a gente está pensando nesse bem-estar relacionado diretamente com a saúde, que para o Ayurveda não é só saúde física, a gente está falando de saúde física, a gente está falando de saúde emocional, de saúde mental, ou seja, de uma boa qualidade de vida, né? Então, quando a gente pensa em saúde assim, a gente está pensando sim num equilíbrio. E é por isso que a saúde para o Ayurveda, ela é tão potente e ela é tão transformadora, porque a gente não pensa ela de forma fragmentada, mas a gente pensa aí relacionada com a nossa própria vida. Ser feliz é parte, então, de ser saudável para o Ayurveda. Isso é muito lindo, isso é muito potente, porque isso evidencia para a gente como a nossa felicidade também está diretamente relacionada com os alimentos. Aí você poderia me perguntar, Van, são só os alimentos, então, que reequilibram a saúde e, portanto, a felicidade para o Ayurveda? Não são só os alimentos. A gente também vai olhar para o sono e vai olhar para o Brahmacharya, que são as boas condutas. Então, uma vida com boas condutas, e não é moralismo, mas é sim boas condutas no sentido de uma rotina saudável, uma rotina de autocuidado, uma rotina que respeita suas emoções, que respeita o seu corpo, que cuida de você e que sim, respeita as outras pessoas, respeita os bichinhos, né? Isso tudo faz a gente crescer como ser humano. E quando a gente tem esse crescimento, quando a gente tem essa mudança de olhar, as nossas emoções e aquele monte de pensamento, aquele turbilhão de pensamento negativo que fazia mal, vai deixando de existir. E a gente vai construindo, então a gente vai se construindo como pessoas mais felizes e mais fortalecidas nesse sentido. Mas agora, você vai falar assim para mim, tá, você falou lá no comecinho que você ia falar sobre os 12 hábitos, olha os dois, né? Bom, quem tá no YouTube viu aqui eu fazendo 2, gente, mas não, são os 12 hábitos saudáveis, né? Os 12 hábitos alimentares saudáveis, segundo o Charaka Samhita. Nosso amado Charaka, que é uma grande referência, uma das 3 grandes obras, referência aí pra gente estudar Ayurveda, beleza? Vamos falar então desses 12 pontos? Eu até anotei aqui para não esquecer de nenhum deles. Então vamos lá, ó. Segundo o Charaka, para a gente melhorar então os benefícios da alimentação saudável no nosso cotidiano, além da comida relacionada então com os nossos doshas, ou com os doshas em desequilíbrio, ou com seus doshas de constituição, se você tiver uma saúde bem boa, são, primeira coisa, comer comidas quentinhas, né, morninhas. Por que isso? Porque tudo que é gelado diminui a nossa capacidade de digestão. Tudo que é morninho, quentinho, aumenta. Então, a ingestão de comidas mornas no lugar de geladas, principalmente agora no inverno, vai melhorar então a sua digestão, portanto, a sua saúde. 2, preferir alimentos untuosos. Aí você vai dizer, Van, ele está dizendo para eu comer um monte de gordura? Horas, ele não está falando da gordura que não é saudável. Uma forma, por exemplo, de você promover untuosidade no alimento é você cozinhar com ghee, cozinhar com óleo de gergelim. Qual que é melhor, o ghee ou o óleo de gergelim? Depende da sua constituição. Se você tem uma constituição mais pitta dosha, melhor o ghee. Se é mais vata, o óleo de gergelim é bacana. Mas aí você pode também, se tem boa saúde, ir alternando entre as boas gorduras. O próprio azeite de oliva é uma boa gordura. O óleo de coco também, para cozinhar e assim por diante, tá? Consumir a quantidade adequada. Eu gosto muito da relação que se faz aqui com o liquidificador. Imagina o seguinte, se você enche até a boca do liquidificador e vai tentar bater, o alimento que está lá não bate, você ainda corre o risco de estragar o seu liquidificador.
certo? Agora, por que então que a gente enche o nosso estômago de comida, ou seja, fica cheia, aquela sensação de estufamento depois que come? Tá bem isso? Não. Por quê? Porque você não sabe, talvez. Mas o nosso estômago funciona aí como uma espécie de liquidificador. Ele precisa de éter, ele precisa de espaço vazio para funcionar melhor, porque senão fica comida sem digerir. Então, a ideia é: aprenda o que é estar satisfeita ou satisfeito. Nem passar fome e muito menos ficar cheião, cheiona e com o estômago tão cheio que não consegue digerir bem, tá? Que mais? Comer quando estiver com fome, porque isso significa, quando você tem fome, significa que a refeição anterior foi digerida completamente. E se você já digeriu tudo, seu corpo está pronto para receber mais alimento e funcionar bem essa capacidade de digestão, tá? Evitar alimentos com potências contraditórias. Às vezes eu falo aqui sobre os alimentos que são viruda rara, ou seja, que são incompatíveis. Uma das coisas que tornam um alimento incompatível é justamente a víria, que é a potência desse alimento. Então, vamos dar um exemplo. Às vezes a gente tem alimentos com potência quente e às vezes a gente tem alimentos com potência fria. Quando a gente mescla esses alimentos, a gente torna confuso, vamos pensar assim, para o nosso corpo digerir bem esses alimentos. Então, o ideal é potência fria com potência fria, potência quente com potência quente. O mesmo vale para o alimento frio e gelado. Então, aquela mescla, né? Tô comendo uma comida quentinha, coloco uma bebida gelada num copo, uma água que seja, como e bebo água gelada em cima. Eu tô prejudicando muitíssimo a minha capacidade de digestão, certo? Então, cuidado com isso. Que mais? Comer em local apropriado. Eu adoro isso porque aqui está uma grande prova de quanto a Ayurveda não pensa só no alimento em si, em como você vai comer e fazer esse alimento, mas pensa no todo. Ou seja, quando a gente está pensando aí nessa questão de que você tem que comer no local apropriado, que local é esse? É um local chique, cheio disso, daquilo? Não. É um local onde você possa simplesmente comer, sem ser trabalhando junto com alimentação, sem reunião, sem nada disso. De preferência, um local silencioso que te traga tranquilidade, paz e que você possa, então, comer tranquila, que está diretamente relacionado com o próximo ponto, que é estar tranquila, estar relaxada. A gente não come ansiosa, a gente não come nervosa, a gente não come com raiva, a gente não come triste no Ayurveda. Todas essas emoções negativas atrapalham a nossa capacidade de metabolismo e de digestão. Então, a ideia é: respira, sente o corpo, pense em alguma coisa alegre e come, se você tiver num dia ruim, beleza? Mas não coma com emoções tóxicas. Não comer nem rápido, nem devagar. Sabe? Aquela pessoa que come muito rápido. O mesmo acontece com a pessoa que come aqui um pouquinho, levanta para fazer uma coisa, volta. Come um pouquinho, levanta para fazer outra coisa, volta. Não. A hora que você sentou para comer, isso está relacionado com o próximo ponto, é levar a atenção para a sua comida. Você vai levar a atenção completa para a comida e vai comer, mastigando bem, sem ser muito lento e sem ser muito rápido. Isso é muito importante, porque você come tudo de uma vez com uma boa digestão. Olha que o foco do Ayurveda está sempre na digestão, então se liga com isso. Que mais? Evitar rir ou falar muito durante as refeições. Por quê? Não pode conversar então? Não é isso. É claro que você pode conversar, claro que você pode estar fazendo uma refeição junto com pessoas que você ama, de uma forma agradável. Mas o evitar rir ou falar é nesse sentido de você conseguir levar a atenção para aquilo que você está comendo, de você conseguir saborear, de você conseguir perceber esses sabores, perceber as especiarias que você temperou a sua comida, de levar realmente atenção para o aqui e para o agora, que é a alimentação, tá? Aí tem o ponto aqui que eu já falei para vocês, que é comer com essa atenção plena, é um dos pontos. E por fim, olha que lindo isso, ter consideração por si mesma, por si mesmo. Ou seja, quando você está comendo, é você e o alimento.
Quando você pensa em cada um desses detalhes, quando você pensa na comida para você, a partir do seu corpo, a partir do momento da sua vida, você está se considerando enquanto pessoa, se considerando enquanto ser humano, se considerando enquanto ser que sim, é importante. Isso é muito bonito. Isso é sistêmico para o Ayurveda. Sistêmico não é só o nosso sistema no sentido de corpo, mente, organismo. Sistema é tudo. A gente está inserido em algo maior, a gente está inserido num universo. E a gente, portanto, tem que cuidar da gente, porque a gente é parte, a gente é esse universo. Então, tem que cuidar do todo. Agora você vai dizer assim, nossa, Van, se eu começar a implementar hoje mesmo esses 12 passos, eu vou melhorar a minha capacidade de digestão e minha saúde? Vai, faz o teste. Enumera esses 12 passos que eu acabei de colocar aqui, vai inserindo pouco a pouco no seu cotidiano e você vai ver que vai ser uma grande mudança. E quem precisa perder uns quilos aí, seja porque quer, seja porque tem indicação médica, seja lá o que for, começa a fazer que você já vai melhorando o seu metabolismo para emagrecer. Eu falei na semana passada que no dia 15 eu lançaria o programa de emagrecimento natural Leveza em Fluxo. Ele já está aberto. A ideia é que a primeira turma ela seja acompanhada direto assim, ó, seja acompanhada de pertinho, isso, por mim. Então, se você tem interesse de ser parte dessa turma, eu vou deixar aqui embaixo o link para você entrar em contato comigo no WhatsApp. Entre em contato comigo pelo WhatsApp. As pessoas pensam assim, nossa, ela tá mandando me escrever, eu escrever, então vai ser uma fortuna, eu não tenho nem dinheiro para pagar isso. Não cai nessa bobagem. Escreve. Você quer emagrecer de forma eficaz, sem efeito sanfona, com Ayurveda e com Yoga, um programa de emagrecimento natural que pensa na leveza como o carro-chefe desse programa, que pensa na sua saúde, no seu bem-estar e em acabar com o efeito sanfona, te ensinar a evitar o efeito sanfona. Se você quer tudo isso, você manda mensagem para mim no WhatsApp. Eu vou deixar 2 semanas o meu WhatsApp aberto para esse tipo de mensagem, certo? E aí a gente vai formar a primeira turma. E essa primeira turma vai ser especial, porque ela vai ter o meu acompanhamento durante 28 dias, todos os dias. Vai ser a única turma que vai ser assim. E não vai ser a mais cara, vai ser a mais barata. Então, se você quer ser parte dessa turma, e eu tenho certeza que você vai emagrecer, eu já tenho experiência de pessoas que estão emagrecendo comigo, eu já tenho pessoas que perderam 10 quilos em um mês e que só seguem perdendo quilos, ou seja, reequilibrando o corpo, reequilibrando a saúde, deixando de ter problema respiratório. Tive gente que não conseguia nem respirar e agora está respirando, não está mais fazendo inalação todo dia e assim por diante. Por isso que eu digo, leveza em fluxo não é só emagrecimento, é toda a saúde. Me escreve, manda mensagens, a gente já bate um papão e eu tenho certeza que vai ser um programa que vai transformar a sua vida, beleza? Bom, muita gratidão pela sua presença aqui. Este foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!